Bem, vamos lá pessoal, vou fazer mais um vídeo aqui rápido. Na verdade é só um comentário, né? Bem, os meus vídeos eles são muito, como é que eu posso dizer, não entro muito em detalhe. Eu dou mais ou menos uma direção, até porque alguns equipamentos a gente não tem esquema, enfim, e aí se torna um pouco complicado você entrar em detalhes, mas vamos dar exemplo aqui de uma fonte que eu peguei aí de um cliente, né? Bem, é um equipamento meio que como você não vê em todo local, é um equipamento da área médica. Mas observe só, mesmo você não sendo ou não tendo ali uma assistência técnica específica para determinado tipo de equipamento, é uma fonte. Então, ela tem que seguir um padrão, certo? Por mais que tipo, o tipo dela mude, mas ela segue sim uma regra ali de fabricação, né? Ela não pode fugir muito daquilo do que é uma fonte. Então, o que, que acontece? Ah, vou dar aqui uma informação bem básica assim, para quem tá começando, quer ter uma direção, enfim. Que já conserta equipamentos eletrônicos também, inclusive tem gente que já faz isso há um bom tempo, né? Mas tem um pessoal que ainda não tem muita experiência, tem muita gente também que entra no ramo da eletrônica, mas tipo, não tem ferramenta para trabalhar, a pessoa não tem, às vezes não dedica, não compra, enfim. Digamos que temos aí uns trocadores de placa, que são técnicos, mas digamos que subtécnicos, né? Porque o técnico, de verdade, ele se instrumentaliza e então ele passa a querer aprender, conhecer, saber como de fato funciona determinados equipamentos, tá? Eu estou aqui com um diagrama do C3842, tá? Que é esse carinha principal bem aqui, bem no centro. Tá um pouco escuro aqui, mas enfim, esse carinha bem aqui. Bem, o que acontece? Essa fonte, ela gera na saída dela as tensões de 5 volts, as tensões de 24 volts e as tensões de 12 e menos 12 volts, tá? Aqui nessa saídazinha. A gente tem aqui um trafo, né, que separa todo o circuito. Para você que está começando aí, que o pessoal mais antigo já sabe, né? A fonte de qualquer equipamento, ela normalmente tem o setor primário e tem o setor secundário. Vamos dizer que se você pegar essa fonte aqui como exemplo, tá? Você dividir ela no meio aqui, você vai ter o lado primário e o lado secundário. O lado primário, normalmente, ele vai vir na entrada de alimentação de AC, certo? Tipo, você conectou o equipamento eletrônico aqui através do cabo de força, você percebe para onde vai as saídas da conexão. Se elas estiverem vindo para esse lado ou para esse, para o lado que elas estiver, vai ser o primário. Normalmente, a gente conta de trás para frente, né? Talvez haja uma diferença, mas eu ainda não vi. Normalmente ela começa de trás para frente, certo? Então, onde estiver conectado ao AC, você vai ter a sua fonte, o seu lado primário da fonte. E normalmente também você vai ter um capacitor grande, como esse aqui. E você vai ter também o fusível ali. Está escondidinho ali embaixo. A imagem está um pouquinho, mas ele está bem aqui do lado. Enfim. Bem, perfeito. O que acontece? Você pegou uma fonte do equipamento qualquer, seja ela qual for, certo? Você alimentou, ligou, aí você percebeu que na saída, aqui onde você vai fazer a aferição, você não tem sinal, você não tem tensão. Bem, aí você fica naquela dúvida, se o problema é desse lado, desse, enfim, você olha para a fonte como um todo, ou a placa de circuito que você estiver trabalhando ali, e você fica na merda, na maioria das vezes, sem ter uma direção. Então, quando você começa a, de alguma forma, encontrar formas de poder generalizar um funcionamento ou uma falha em determinada etapa ou setor, isso já facilita um pouco a tua direção com relação a detectar com um pouco mais de precisão o setor que está aquele problema. Então, o que acontece? Você pegou essa fonte aqui, por exemplo. Ó. Bem, primeiro você vai, se quiser fazer, bem, eu normalmente faço. Você vai conferir o fusível. Se tiver fechadinho, tudo bonitinho, beleza, você está com o fusível fechado ali. Então, você vai conferir também se está chegando tensão aqui nessa entrada. Eu sempre vou bem do básico, apesar de que já trabalho há bastante tempo com isso. Você vai medir aqui e vai verificar. Você tem os 110 volts na entrada? Beleza. Você está com o fusível intacto? Legal. Você tem aqui a ponte retificadora, também pode ir nela. Mas se você quiser, digamos que de uma forma mais direta, entender se esse setor do primário
se ele está funcionando, ou pelo menos em 98, 97, 99, enfim, a gente nunca tem certeza de tudo, de que aquele lado do primário está perfeito, você simplesmente vai inverter, vai virar a fonte, né, vai tirar a placa, e embaixo desse cara bem aqui, você vai ter os dois polos dele, positivo e negativo, você vai colocar o seu multiteste aqui na escala DC, e você vai medir essa tensão aqui. Bem, em 110 volts, você vai ter aqui na faixa de 180, 176, depende da queda da rede, mas vamos generalizar aí, vamos arredondar para 180 volts aqui, certo? Se a fonte estiver em 220, aí você vai ter aqui na faixa do dobro da tensão. Em 110 você tem uma tensão, em 220 você vai ter o dobro dela aqui nesse capacitor, certo? Mas o que acontece? Essa tensão no primário, aqui, não significa que a fonte está boa. Isso vai dizer para ti que esse lado do primário, ele até então está ok. Porque se houvesse um curto, uma falha, alguma coisa do tipo aqui, em alguns casos, ou quase que na maioria das vezes, você tem problema aqui nessa parte da alimentação dos 180. Algumas fontes mais complexas, elas até apresentam a tensão aqui, mesmo defeitando ali no primário, mas enfim. Eu estou pegando aqui da forma mais básica aqui do que pode acontecer na maioria das vezes. Então, beleza. Esse carinha aqui, o 3842, o C3842, ele é o cara que faz, digamos que toda essa merda funcionar. Tá? É ele que faz com que você consiga ter o sinal no secundário, consiga, enfim, ver a fonte funcionando. Tá? Como eu falei para vocês, eu não vou entrar em detalhes, até porque eu não tenho o esquema dessa fonte, enfim. Mas vamos entender da maneira correta, da maneira mais básica de análise. Você que está começando, enfim, você pegou uma fonte, não sabe como trabalhar, então tá. Você vai primeiro conferir aqui os 180 volts, beleza? Tem 180 volts aqui, ou tem o dobro dessa tensão, dependendo da rede, então a gente sabe que esse lado aqui está ok. Aí você vem para cá. Bem, talvez você não tenha, ó. Eu tenho esse osciloscópio menor, tá? Isso aqui é só citando, já que ele está aqui, é um medidor de SR, é perfeito para quem trabalha com a parte de amplificadores de som, receiver, enfim. Só que ajuda muito. Esse aqui é um multiteste da Ricardo, também muito bom. Eu uso ele, mas eu confesso para vocês que eu gosto mais desse cara aqui. Esse analógico é que é o meu, digamos que o meu preferido para achar defeitos, tá? Esse aqui, esse cara e esse cara são ótimos, são perfeitos, eles trabalham de maneira muito efetiva. Mas em alguns casos em que esse aqui não age. Mas eu confesso para vocês com toda certeza que esse cara aqui é o meu carro-chefe. É o cara de quem mais eu tenho orgulho, tá? Esse carinha analógico aqui. Então, beleza. Você verificou que o primário tá ok, né? Você tem um esquemazinho aqui, ó. Se você for observar bem aqui, ó. Aqui nesse pino, bem aqui, cadê? Tá pequeno aqui, cara. Pino 4. Onde você tem RT e CT. Você vê aqui o símbolo aqui, a frase, né? Abreviação, oscilação, né? Aqui você vai ter uma oscilação. Aqui na saída, você vai ter um sinal. No caso aqui nós temos uma onda quadrada, né? Um sinal aí PWM. Bem, o que ocorre? Esse pino 6, que é esse cara aqui, né? Ele manda o sinal para esse cara que está bem aqui, no primário. Eu estou sem lanterna por questões de que a bateria está um pouco fraca aqui do celular. Mas você consegue ver o cara aqui, está escondido bem aí, ó, nesse plástico aí. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui para vocês conseguirem ver. O cara está bem aqui, escondido aqui, bem aqui. Tá? É um transistor grande, bem grandão. O que acontece? Bem, esse carinha do meio aí, que é o nosso 3842 aqui, é esse cara que vai mandar esse sinal, esse PWM, pro gate desse cara bem aqui. No caso seria um FET. Eu não lembro o modelo dele, a marca, enfim. Mas ele vai mandar um sinal para esse cara, que seria um sinal de disparo, enfim, um gate. E esse cara aqui, ele vai chavear, ele vai gerar uma espécie de frequência e tal, fazendo com que a tensão nesse cara na entrada, ela fique, digamos que variando, vamos por assim dizer, variando. E aí você vai ter os sinais na saída. Você vai ter as tensões aqui, todas direitinho, enfim. Então, o que a gente faz? Bem, quando eu não conheço o equipamento, eu normalmente pego um bom e mapeio. Aí fica mais fácil. Mas, ó, se você tem um osciloscópio,
e você quer saber se esse cara aí do centro tá bom, se de repente ele não tá com alguma merda, algum problema, né? Você vai com um osciloscópiozinho aqui de boa. Eu vou ligar aqui ela para, tá? Você vai com o osciloscópio aqui. Essa fonte ela já foi consertada, tá? Depois eu falo para vocês onde foi que eu consertei ela, mas ela já tá pronta. Eu só tô fazendo um vídeo rápido aqui porque, sei lá, pode interessar para alguém, de repente alguém já pegou um equipamento parecido com esse. Então olha só, vamos lá nós vamos aqui no pino 6. Nosso pino 6 aqui, bem aqui, conectar aqui também aqui. Você conseguiu olhar lá? Você tem uma onda quadrada, tá vendo? Tá pequenininha por causa do ajuste, mas eu vou deixar ela de forma mais acentuada. Só vou soltar aqui, pausar aqui um pouquinho o telefone. Pronto, tá? Estamos conectados lá no pino 6. Aí você vê, ó, o sinalzinho acentuado, certo? Bem, isso aqui já indica pra gente que o negócio aqui tá funcionando, tá? Que o nosso 3842 ele tá gerando o sinal que vai lá para o nosso FET, certo? E ele vai chavear aqui o nosso trafo maior. Bem, o que acontece? Se em razão desse sinal aqui, tá? Que está sendo enviado para lá, chaveando o FET, nós não temos o sinal aqui na série, você não tem alimentação de 12, menos de 12, enfim. Pode ter um problema agora aqui no nosso setor do secundário. Tá? No caso dessa fonte aqui, o problema dela, eu já mexo há um tempo com fontes, então já sei mais ou menos como é que funciona. Algumas coisas aqui, mesmo sem ter o esquema, mas se você olhar ali, você tem esse transistorzinho menor, bem aqui. Tô tentando dar uma de artista aqui, segurando a celular e ao mesmo tempo, tá. Se você olhar esse cara bem aqui, ó, isso aqui é um TL, é um TL341, certo? Então, ele recebe um sinal de referência através de uma ponte resistir bem aqui, você tem esse trim point bem aqui, ó, você tá vendo? E ele consegue, através de um sinal de referência que ele recebe, regular a alimentação que vai ser aqui na saída. Aqui bem embaixo você tem um Zener também que trabalha nessa função. Bem aqui do lado você tem um TIC 106, enfim, é o SR, ele tem outros modelos também que vem aqui nessa posição. E aí ele é quem faz digamos, ele faz esse atracamento da tensão, né? Funciona como uma espécie de chave. Enfim. Bem aqui embaixo você tem um fotoacoplador também, daqueles de seis pinos, né? E o fotoacoplador, o que ele faz? Ele faz uma isolação do circuito, certo? De um lado ele recebe um sinal onde ele vai gerar uma luz, um LED internamente vai acender. Isso de maneira bem simplificada ele vai acender e do outro lado ele vai, digamos, injetar uma espécie de sinal de luz num transistor interno também que vai poder, muitas das vezes, fazer um acionamento simples ou fazer um controle de tensão, enfim. Essa parte aí você verifica na parte de fotoacopladores. E beleza, enfim, nesse caso aqui o nosso defeito era no SCR, ele estava jogado por aqui em algum lugar, mas eu não sei onde é que ele está agora. Mas enfim, eu ia mostrar para vocês como é que ele se danifica também, né? Eu acho que ele está bem aqui. O problema é que com uma mão só é complicado. Tá aqui o cara. Esse é o nosso cara aí que deu o defeito, né? No caso aí, esse é o TIC 106. Não dá para dar uma... A câmera é uma merda, mas enfim. Então, pessoal, é isso aí. O osciloscópio ele te ajuda nisso. Ele te ajuda a identificar sinal, se está chaveando, se não está, enfim. Mas basicamente é isso. Você não tem sinal na saída, você vai conferir o primário. Capacitor primário, 180 ou 200 ou o dobro dessa tensão, se a fonte estiver alimentada em 220. Você precisa ter um osciloscópio, cara, nem que seja um desse aqui, ó. Tá? Isso aqui faz a mesma coisa que aquele ali, só que aquele ali tem um potencial maior, mas esse aqui ele consegue te dar uma certa saída para muitas situações, né? Você consegue verificar a frequência de cristais, você consegue testar capacitores se tiver dúvida em capacitores. Eu particularmente prefiro usar aquilo ali, mas é mais rápido, tá? Isso aqui chegou para mim hoje, aqui eu nem mostrei. Isso aqui é uma lanterna de luz UV, comprei pelo AliExpress aí, ó. Muito boa. Ela tá sem pilha agora, mas se tiver um tempo eu mostro, né? Bem eficiente para fazer
você utilizar aquele líquido que você faz a proteção de circuitos quando são muito sensíveis, você tem que usar a luz UV para poder solidificar a cola, né? Enfim, bem prática. Não lembro o valor, mas foi menos de R$ 25. Beleza, pessoal, então eu vou ver se eu consigo falar mais alguma coisa aqui do vídeo. Vou pausar aqui agora. Bem, pessoal, aproveitando o embalo aqui, ó, resolvi fazer uma demonstraçãozinha. Aí vocês viram na parte mais à frente do vídeo o sinal ali de PWM, né? Então, para você ter um comparativo de como esse cara pequenininho funciona, ó. Você tá vendo lá o sinal, ó? Não muito diferente do outro que nós vimos, certo? Considerando que ali você tem uma resolução melhor, mas enfim, olha só, você consegue ver aqui, você está aqui no pino de saída, que é o pino 6, tá? Você vai ver aqui, pino 6, ó. Você consegue identificar o pulso, tá vendo com esse carinha pequeno aqui? Bem, eu comprei mais esse porque eu sou da área médica, então eu utilizo o osciloscópio na mochila para onde eu vou. É uma coisa que eu acho que da minha área eu sou um dos poucos que tem um cara desse na mochila. Então você observa aí, ó. Você tem ali o sinalzinho de PWM, tá? Vamos ver se a gente consegue achar a nossa onda quadrada. Nossa onda quadrada, ela tá aqui no pino 4. Tá um pouquinho escuro aqui, mas eu vou tentar pegar ela. Ó, cá tá aí a situação. Olha lá nosso sinalzinho, tá vendo? Então a gente tem aí o nosso sinal de dente de serra, né? Você vê que ela pode ficar mais acentuada dependendo dos ajustes ali, mas como eu tô só com uma mão é bem complicado. Mas enfim, foi só uma demonstração aí para você ver que tanto aquele cara grande lá e esse pequeno aqui dá conta do recado, certo? Esse aqui ele é 120 mega, tá certo que ele distorce, né? Mas até 60 megas ele vai de boa, entendeu? Para muitas aferições. E você com 40 já faz muita coisa. 40 você já faz muita coisa. Beleza, pessoal? Então, eu faz tempo que eu não fazia um vídeo para o canal. Eu sei que meus vídeos são um pouco corridos e tal, eu não entro muito em detalhes. Bem, eu percebo que tem muita gente na área da eletrônica que está querendo começar, mas que ainda não tem muita teoria ou tem dificuldade às vezes com a leitura, enfim. Então eu faço um vídeo um pouco mais aberto, que aí o cara vai pegando mais uma direção ali para o cara que está. Aí depois de um tempo o cara mesmo ele vai se especializando, ele vai pegando os detalhes, né? Mas aí ele já vai pegando uma noção de mais ou menos por onde ele vai começar, como ele vai, enfim, ter um esqueleto mais aberto do problema, entendeu? E aí se não agradou a todo mundo, aí eu peço desculpa porque a gente não vive de canal, eu pelo menos eu não vivo, eu sou engenheiro na área de automação. E a família, filhos, casa, é complicado, cara. Eu, por exemplo, tenho 3 filhos, né? Então é correria, né? Eu acho que se eu for contar no dedo são 4, né? Porque eu tenho mais uma bebezinha minha. Então é assim, a gente fica naquele corre danado. E acaba fazendo um vídeo assim, tipo, você pega, para e fala, porra, vou fazer um vídeo ali rápido, eu vou sentar, tô com equipamento ali, fiz umas análisezinhas, vou colocar aqui pro pessoal, de repente pode interessar para alguém. Enfim. Ah, é, Bem, eu peço desculpa ao pessoal que às vezes manda mensagem para mim, às vezes eu acabo não respondendo. Eu normalmente às vezes me preparo para algumas situações, faço alguns cursos, então eu acabo ficando às vezes meio que esquecido de muita coisa. Mas aí sempre que eu puder eu vou estar colocando aqui um equipamento novo. Eu vou postar um vídeo aí daqui mais para frente no microscópio que eu estou trabalhando. Mostrar algumas coisas dele, como é que funciona. É o microscópio hospitalar. Desculpa a expressão, quase que não sai aqui, cara. Então, beleza, pessoal. Eu vou postando coisa aí devagarinho aí pro pessoal e peço desculpa aí por não ser uma filmagem muito original. O negócio aqui é meio que tudo aqui improvisado aqui, tá tudo bagunçado, ó. Essa banca aqui na realidade eu montei no meu quarto, entendeu? Então, enfim. Beleza, pessoal, valeu.